Eu agradeço o convite para participar desse encontro. E o tema é bastante complexo, não é? É um tema que está muito... O tema da inteligência artificial, ele é muito permeado por ideias que não são procedentes, são muita influência do marketing das grandes empresas, muita influência da ficção, e por isso eu fiz uma apresentação com o professor Rodolfo, para que a gente vai fazer um troca aqui, para a gente não se repetir, né? Então, eu começo com essa questão. O que é, efetivamente, a inteligência artificial realmente existente? Porque se a gente não entender isso, então fica difícil atuarmos sobre ela, né? Então, eu queria começar exatamente mostrando isso, né? E eu quero começar com uma máquina de calcular. Uma máquina de calcular, ela foi fundamental para os escritórios e para várias coisas. Mas ninguém fala que a máquina de calcular é inteligente. Você já fala, a máquina de calcular é inteligente? A máquina de calcular vai substituir o trabalhador? Não vai. Ninguém pensou isso e ninguém falou isso. Só que agora, nós estamos num cenário onde os circuitos, onde os chips, onde os softwares que rodam estão sendo apresentados como algo inteligente, como algo acima das nossas capacidades. Não é isso? É isso que está sendo apresentado. Então, por isso que eu pergunto, o que é essa inteligência artificial realmente existente? E aí, eu quero começar com 2 exemplos que podem parecer bastante estranhos, mas eu quero, porque esses exemplos me permitem chegar no ChatGPT do jeito melhor. Então, vamos com o primeiro exemplo. Isso aqui é uma patente. Não sei se vocês têm a curiosidade de ler uma patente. Essa patente é do Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos patenteia tudo, absolutamente tudo, até formulação científica, algoritmo e várias coisas. Então, vários algoritmos de inteligência artificial estão patenteados lá. E nós pesquisadores, sobre implicações de algoritmos na sociedade, a gente não tem acesso ao algoritmo, mas a gente tem acesso à patente. A patente não dá o código, mas conta o milagre, deu para entender? Então a gente estuda, porque é uma patente que está sendo bancada. É uma patente que custa dinheiro. É uma patente que a empresa... E essa é uma patente em uso, tá? Essa patente é da Samsung. E eu vou correr, porque senão eu perco muito tempo. Olha o nome dessa patente, está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para o português. Aparelho e método para determinar o estado mental do usuário. E ela tem uma linguagem de patente, que é a seguinte, ó. Eles deram um aparelho de um usuário, um terminal que é fornecido... E esse terminal, o que eles estão falando que é? É um aparelho celular que todos nós temos. Essa patente, por que ela está registrada? Porque eles querem medir o que eles chamam de estado mental do usuário. Presta atenção nisso. Como que eles medem isso? Eles dizem o seguinte, estado mental pode incluir uma ou mais emoção, um sentimento, um estresse, cada um dos quais pode ser classificado em vários níveis inferiores. Exemplo, uma emoção pode ser classificada em felicidade, prazer, tristeza, um sentimento pode ser bom, normal, deprimente, o estresse pode ser alto, médio e baixo. Olha que loucura. E aí, como é que eles medem isso? Olha só, a patente, eu traduzi, tá? Peço desculpas, mas tá aí. Quando a velocidade de digitação, usando o teclado, é de 23 caracteres por minuto, a frequência de uso da tela de retrocesso é 3 vezes ao escrever a mensagem, a frequência de uso de um sinal é 5 vezes, o número de tremores no dispositivo é 10, a iluminância média é 150 lux, e um valor numérico de localização específica, por exemplo, estrada, é 3, um estado de emoção classificado, incluindo dados do recurso ao modelo de inferência, é susto, com um nível de confiança de 74%. Eles sabem que você fez aquilo, você tomou um susto. Mas como é que eles sabem isso? Porque eles treinaram um algoritmo com outras pessoas que estavam assustadas, pessoas que estavam
tristes, felizes. Eles treinaram o algoritmo e depois sintetizaram isso num resultado que se chama modelo. Um modelo do que é chamado aprendizado de máquina. E o que é esse modelo? É a extração de padrões de pessoas que estavam nervosas, calmas, com sono, agitadas, tristes. Deu para entender? Aí eles passaram com aqueles elementos que ele pega do celular das pessoas. E aí eu vou um outro exemplo de extração de padrões. Esse é mais complicado. Esse aqui é um paper, está disponível, quem quiser pode fotografar, quem quiser pode ir atrás, pode ler. É uma pesquisa do Wang e do Kosinski. E que pesquisa é essa? Elas pegaram 35.326 imagens de rostos que eles sabiam, eles que pegaram as imagens, pediram autorização de rostos de pessoas homossexuais e heterossexuais. E passaram na máquina. Passaram para extrair padrão. Estão me acompanhando? Extraíram padrão, mas não como a gente extrai. É um modelo estatístico de extração de padrões. E aí eles começaram a treinar. O que é treinar? Treinar é corrigir quando o software erra. Ele fala, isso aqui é um hétero, mas não é. Aí ele vai tagueando, ele vai treinando. Então, na verdade, eles fizeram uma coisa para mim extremamente antiética, que foi classificar as pessoas. Eles têm um software de extração de padrões que classifica com um grau probabilístico de 81% no caso de homens e 71% no caso de mulheres. Eles classificam e definem quem é e quem não é heterossexual. O que esses dois exemplos trazem de comum? Eles são extração de padrões. Eles têm algoritmos estatísticos probabilísticos que rodam em alta velocidade, que extraem padrões de um conjunto de dados. Fotos, textos e tudo mais. O que nós estamos falando é quase a mesma coisa que acontece com o GPT. Então, o GPT, tecnicamente falando, ele é um Large Language Model, ou um grande modelo de linguagens. Ele foi treinado para extrair padrões dos textos. Estão me acompanhando? Ele foi treinado com uma gigantesca quantidade de textos. E ele aprendeu que palavras aparecem juntas. Ele aprendeu que palavra acompanha outra palavra. Ele aprendeu tendo essa quantidade de texto que ele foi treinado. Por favor, olhe na coluna lá do dataset, que é os dados. Eles tiveram acesso a mais de 490 bilhões de peças que depois foram tokenizadas. Então, na verdade, quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, como um ser humano, ele não é um ser, ele não é nada, ele é um conjunto, é um modelo de resposta. Então, ele não entende o sentido da sua pergunta, apesar de ter muitas pessoas que agradecem o ChatGPT. Obrigado. Como se for... Eu não estou brincando, não. É uma humanização do que não é humano. E aí, ele analisa o quê, gente? Uma sequência de palavras que você usou e ele calcula qual a resposta mais provável. Ele é estatística e probabilidade aplicado a um alto poder computacional de uma base de dados. Peço muita atenção e sugiro que vocês leiam esse relatório do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tem um exemplo neste relatório para entender que não tem nada de inteligente nem de nhenhenhen. Ele é o seguinte, ó. Ele é um modelo de linguagem. Maria, alguém escreveu e printou, tá? Maria, uma menina de 8 anos de idade, estava em um parque ao lado de uma árvore. Ela viu um cachorro e brincou com um gato. Aí o cara perguntou, o que Maria viu para o chat? Entenderam? Aí ele respondeu, Maria viu um cachorro. Eu vou falar de pé, porque tenho mania de falar de pé, desculpa. Maria viu um cachorro. Tá certo essa resposta? Claro que não. Maria viu o parque, viu a árvore, o gato, mas ele não, ele respondeu como tem que ser respondido o modelo de linguagem, porque ele não pensa. Ele não trabalha nesse parâmetro, ele não é ele. Ele é
estatística, probabilidade aplicado a um alto poder computacional que extrai padrões, realiza classificações e predições de bases de dados extensas. Se você entendeu isso, o paradigma surgiu lá atrás com esse cara. Esse aqui é um cientista da computação com a máquina que ele criou, o Perceptron, o Frank Rosenblatt. E ele, vocês vão entender por quê. Na época não tinha computador, não tinha dados. Ele lançou esse paradigma das redes neurais artificiais. Não foi o que inventou, mas ele fez a primeira rede neural artificial. Olha o trabalho que o cara teve. Porque não tinha microcomputador. E na hora que ele lança isso, foi um sucesso, ele agradece essa pessoa. Você sabe quem é? Essa pessoa chama-se Friedrich Hayek, um economista que é o pai do neoliberalismo, que escreveu esse livro curioso, quem tiver curiosidade pode ler, The Sensory Order, ou a ordem sensorial. Ou seja, um inquérito sobre as fundações da psicologia teórica. E aí, por que eu estou falando isso? Porque ele dá as bases que é usado nesse tipo de computação hegemônica, que é a extração de padrões de dados. Ele diz: classificação é a principal faculdade da mente. Estão me acompanhando? Para ele, a principal faculdade da mente, nas suas interações com o mundo, é a capacidade de classificar, que permite extrair padrões de uma classe. Uma vez que você classificou, cada classe é diferente da outra. Por quê? Porque tem um padrão. E, portanto, o que se faz hoje? Se faz uma dataficação. Pega essa fechadura. Essa fechadura serve para quê, gente? Para negar ou dar acesso a uma passagem. Ela tem uma chave, tá vendo? Uma boa fechadura do mundo industrial, a chave dela. Mas não é isso que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é essa fechadura. Ela faz a mesma coisa que a outra. O que ela faz? Ela dá ou nega acesso. Agora, qual é a chave mesmo? Ou é uma biometria, que é a digitalização de uma característica do seu corpo, ou é uma senha. Mas olha, o ato de abrir e fechar gera uma infinidade de dados que a outra não é capaz de gerar. Ela gera que hora se abriu, que hora se fechou, quantas vezes se abriu, quantas vezes se fechou, quem abriu, quem fechou. E, portanto, você tem as bases do uso do que o Rosenblatt não tinha. É uma quantidade infinita de dados sendo gerado, que são trabalhados por sistemas, por algoritmos, que são da estatística e da probabilidade. Mas se chama isso de inteligência artificial. Eu não vou brigar contra o nome que está consolidado, mas eu só quero explicar que nós estamos tratando disso. Nós estamos tratando de extração de padrões de dados, classificação de dados e predição, ou seja, a boa e velha estatística, que passou a ser chamada agora também de ciência de dados. Então, a extração de padrões, ela precisa de muitos dados. Então, esses dados, eles precisam ser armazenados em algum lugar. E ele, para só reforçar a extração de padrões, agora na área visual, o Papa nunca usou esse casaco. Isso foi um meme muito famoso. Isso é um deepfake. O que fizeram? Tiraram o padrão do casaco, tiraram o padrão do corpo do Papa e enfiaram um no outro. Entendeu? Então é isso. Então, agora eu posso fazer a Mona Lisa falar, eu posso fazer várias coisas assim, com extração de padrões com alto poder computacional. Eu só preciso ter treinado o modelo para fazer isso. Por isso que o Pasquinelli Joller fala, é o seguinte: nós estamos coletando dados o tempo todo, então a gente está olhando esses dados, o olho humano não consegue ver esses dados, mas a máquina faz aquilo que é a sua compatibilização, a sua organização melhor do que o olhar humano. Então nós estamos falando de um tipo específico de conhecimento baseado em dados. Portanto, o que a gente chama de inteligência artificial, você vai ver que é principalmente não é o único modelo, nem a única abordagem, mas é principalmente aprendizado de máquina. Ou seja, a gente tem algoritmos capazes de aprender a partir de dados, a fazer previsões, classificações baseados em dados. Portanto, nós estamos falando, insisto nisso, estatística, probabilidade e predição.
Um juiz, ele julga não com base em probabilidade, tem que ser com fato. Se você põe esses algoritmos para julgar, você vai julgar algoritmos que fizeram representações da realidade. Portanto, eu acho que isso não vai chegar, ninguém vamos dizer assim, vamos dizer assim, ingênuo para usar isso para fazer julgamentos. Mas está usando isso em várias outras questões. Para fazer cálculo, para fazer definições e tudo mais. Biometria não guarda a foto do cara. Ela tira a métrica do rosto do cara. Por isso que se eu tapar aqui o rosto desse cara, ele projeta para baixo e fala, não, aquele ali é o Sérgio Amadeu com 84,5% de chance de ser 92,8%, entendeu? Ele vai trabalhar com vetorialização de tudo. E o GPT vetorializa o quê? Palavras. Deu para entender? Palavras. Então, ele está trabalhando com modelos que foram treinados. Bom, isso aí é o Papa. Então, nós estamos falando de 3 coisas fundamentais que eu peço atenção, que é dados, algoritmos que criam modelos. Aquele programador que fazia um software antes, o modelo é o software. Só que ele não é feito mais pelo programador sozinho, entendeu? Dependendo da base de dados, o modelo é diferente. O modelo que eu vou usar. Então, é basicamente isso. E isso com alto poder computacional. E aí eu vou correr e vou terminar. Só vou mostrar uma imagem do que o poder computacional que precisa para fazer isso que se chama inteligência artificial, que não é um software, você acessa pelo celular, não é o seu celular, é uma mega infraestrutura para fazer o treinamento disso. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Nós estamos falando de mega infraestruturas. Então, vamos lá. Essa imagem de divulgação de um data center, um armazém de dados do Google. Não é bonito? Parece chaminé, soltando fumaça. Mas não é fumaça, é vapor de água. Por quê? Porque debaixo de um data center que hospeda 300, 400 mil processadores ou máquinas, num data center de hiperescala, eu preciso de tubulações de água. 40% do gasto de energia de um data center é para resfriar as máquinas. Os outros 40% é para fazer o processamento. Então nós estamos falando de um impacto ambiental que é brutal. É brutal hoje. Não é que isso não é ficção. Só que a população deste data center que eu mostrei de Dallas, ele tem 355 milhões de galões de água gastos no ano para refrigerar as máquinas, dos dados que a gente acha que não tem implicação nenhuma infraestrutural. Então, na verdade, o ano passado, já se consumiu 460 terawatts-hora para armazenar e processar os dados desses data centers, que a gente acha que é um softwarezinho e tal, e que estão fazendo os modelos grandes de linguagem. Então, entenda, isso é o consumo anual da França. Hoje. E não vai parar, porque estão continuando a coletar dados, porque é uma disputa entre as big techs por ter os dados sobre o nosso comportamento e sobre os dados de tudo e de todos. Então, esse tipo de inteligência artificial, ela tem um impacto ambiental tão danoso que ela já ultrapassou a aviação civil nas emissões globais de gases do efeito estufa, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Tá aqui, ó. A aviação é muito menor, dependendo da métrica, dá 2,5 ou 3,7. As duas já estão por cima. E aí, isso é insustentável. A infraestrutura para fazer isso que a gente está fazendo é muito grande. Depois, você fala, professor, não é bem assim, porque tem um monte de empresa de inteligência artificial. Não. Tem um monte de empresa que usa o modelo treinado de algumas poucas empresas que têm capacidade de fazer os grandes modelos. Aí ele compra uma interface de programação e utiliza o modelo treinado, agregando os dados novos àquele modelo treinado. Então você tem uma cadeia de dependência das big techs. O judiciário brasileiro faz isso também. Ele usa as bases treinadas das big techs
e as Big Techs pegam os documentos do judiciário brasileiro. Certo? Então, Rodolfo, vem aí, que é a parte dele. A gente faz um jogral aqui. Não terminou, não. Deixa eu ver se vai para... Vai. Então, eu vou continuar a partir desse momento que o professor Sérgio conclui essa primeira parte. A inteligência artificial ela é uma fatia do que hoje está sustentada por uma economia baseada em informações e dados. Essa economia ela vem sendo consolidada há 20 anos, aproximadamente, a partir do momento que as empresas que hoje são consideradas Big Techs acumularam cada vez mais dados comportamentais dos usuários por meio de dispositivos digitais. Não só apenas aquele fechadura que o professor Sérgio trouxe, mas comportamentos de todos os aspectos, sejam eles de saúde, por meio de equipamentos inteligentes que captam ali modulação de coração ou outros sinais vitais, de trânsito, de humor, entre outras, né? Então, o controle dessa infraestrutura em que a inteligência artificial ela opera, ela é gerenciada por um pequeno oligopólio de empresas, né? Empresas que nasceram também como aplicativos, como é a inteligência artificial, e que hoje ela tem uma dimensão muito grande dentro do nosso contexto de vida pessoal, como também profissional. Então, o controle das infraestruturas digitais, principalmente do que a gente chama hoje de computação em nuvem, e aí eu vou falar o papel da computação em nuvem na inteligência artificial, elas implicam no controle dos dados, das possibilidades de treinamento de grandes modelos de aprendizagem de máquina e em diversas decisões sobre o futuro tecnológico. Uma coisa que tem que ser claro também, porque é muito abstrato para nós, né? A tecnologia, de fato, como funciona, para nós não chega, assim, nem nas universidades, os engenheiros de computação que a gente forma compreendem a complexidade em que hoje nós estamos vivenciando. Mas existe uma mudança muito grande do paradigma do que é um software. Um software, há 20 anos atrás, ele era apenas baseado em instruções. Ou seja, eu tinha lá o xadrez, e eu jogava o xadrez ali sem a necessidade de estados anteriores. Eu tinha outras ferramentas que não dependiam de dados. Mas hoje a gente tem o quê? Um paradigma em que eu não desenvolvo um software sem que eu tenha dados. Então, o dado ele faz parte das instruções lógicas de uma aplicação, né? Não consigo desenvolver software sem dados, né? E aí eu vou voltando lá, do oligopólio que foi construído há 20 anos atrás, né? Quem é que vem mantendo esses dados, né? Se para eu desenvolver inteligência artificial preciso de dados, quem é que tem esses dados? Então, a gente tem uma hegemonia dos dados em que empresas americanas possuem uma fatia muito próxima de 75% de toda a infraestrutura que hoje opera a internet. Quando eu falo de infraestrutura, eu não estou falando apenas de telecomunicações, eu estou falando de armazenamento de dados, aonde as aplicações estão sendo executadas, aonde que está o servidor, aonde vocês estão postando foto no Instagram, por exemplo, né? Então, a dominância de plataformas americanas entre os sites mais acessados globalmente tem um impacto direto no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Então, hoje, a web, né, ela é uma grande plataforma para coletar comportamentos nossos, né? Sejam comportamentos em redes sociais, se você está feliz ou não, seja quando você está procurando ali um entretenimento, se você está procurando um filme mais alegre ou não, no momento da sua compra. Então, a web ela é uma grande interface de coleta de dados que vai armazenar os nossos comportamentos em grandes bases de dados. Nessa tela aqui, eu trouxe o ranking de fevereiro de 25 dos 20 sites mais acessados dentro de uma metodologia de uma empresa chamada SEMrush. A SEMrush é uma empresa que tem sensores em vários empresas de telecom e ela vai verificando o fluxo de dados. Quem está acessando e para onde está acessando. Se a gente friamente calcular aqui quais são os sites que as pessoas no mundo acessam, a gente vai verificar que está chegando muito próximo de 92%, 93% de sites que são de empresas americanas. Ali a gente vai encontrar uma russa,
Tem ali a brasileira, nesse não tem, mas teria na outra, mas nessa metodologia não tem. Então, a infraestrutura de dados e serviços na internet, elas são hoje organizadas dentro de grandes centros, como aquela última foto que o professor Sérgio trouxe, de grandes centros de dados, que são chamados de data centers, né? Então, quando a gente fala de nuvem, quando a gente fala de plataformas e também de aplicativos, a gente tem que entender que isso, na verdade, fisicamente existe e está localizado em algum território, né? São servidores, são HDs que estão dentro desses espaços. Então, o grande centro hoje do movimento econômico, ele está concentrado aqui. Tanto para a expansão, e aí a gente tem um limite dessa expansão devido à limitação de recursos, sobretudo energéticos, né? Compõe uma infraestrutura básica da economia informacional, né? Nesse tipo de capitalismo que vivenciamos, em que o digital ele está fortemente empregado, um conjunto de empresas passaram a estocar fluxos de dados nas redes, né? E iniciaram a criação de dispositivos digitais e físicos para capturar e converter quaisquer movimentos, né, em dados. Então, tudo que a gente faz está sendo convertido em dados. Tudo. Qualquer coisa que a gente faça, seja trânsito, seja procura, eles têm a lógica de converter isso em dados. Essa figura, dentro de uma metodologia de análise de espaços físicos, como os data centers, ele traz aqui que os Estados Unidos, aqui eles estão em primeiro, desculpa, aqui está muito pequeno, né? Mas os Estados Unidos possuem aproximadamente 3.648 espaços físicos como esse, para armazenamento de dados, processamento de lógica de computação, né? Depois a gente tem a Alemanha com 417, olha a diferença, e também o Reino Unido com 412. O Brasil se encontra com 170 espaços. O Brasil é referência na América Latina e tem 170 antes 3.600 dos Estados Unidos. Esse tipo de data center a gente chama que são data centers também tradicionais, ou seja, aqueles data centers simples em que você hospeda o seu site, enfim, e que não tem nenhum tipo de sofisticação ou lógica, como, por exemplo, para operar inteligência artificial. Esse segundo gráfico aqui, ele concentra num tipo de data center de alta disponibilidade, de alta escalabilidade e de alto desenvolvimento, né? E esse tipo de data center é o que, de fato, as coisas funcionam, como a inteligência artificial. Para esse tipo de data center, os Estados Unidos têm 128 data centers, o Reino Unido 45, a Alemanha 33 e o Brasil está lá atrás com 10 data centers no nosso território capaz de operar. Não quer dizer que são empresas nacionais, são empresas que também são operadas por investimentos estrangeiros, isso mesmo. Bom, então a gente tem um oligopólio de dados, ou seja, de quem armazena dados e de quem controla o fluxo de dados na internet. Neste exemplo aqui, ó, que é do final de 2024, no quarto quadrimestre, a gente, se calcular ali as empresas que controlam a nuvem, né, então o oligopólio da nuvem, a gente tem lá concentrado aproximadamente o número que eu trouxe de 75%, 76% de empresas que são americanas, um conjunto de 5 empresas que controlam todo esse movimento digital. Para muitos, e aí eu trago um trecho de um artigo em que a internet ou a inteligência artificial, desculpe, como o professor Sérgio trouxe, ela é vendida, sobretudo pelo marketing, como uma coisa boa, né? E como a gente chama de tecnologia de propósito geral. O que seria a tecnologia de propósito geral? São tecnologias que são amplamente utilizadas, são capazes de melhorias técnicas contínuas e permitem a inovação em diferentes setores de aplicação. A internet, ela é considerada uma tecnologia de propósito geral. Ela pode seguir esses propósitos que estão colocados aqui. Mas a inteligência artificial, não. A inteligência artificial, ela é diferente de todas essas qualidades que são colocadas hoje como propósito geral. Essa possibilidade de concentração, além de violar vários direitos humanos, como privacidade, questões relacionadas a direitos humanos,
também coloca em risco o mundo, em que a infraestrutura ela está concentrada em poucas empresas. Aqui eu trouxe dois exemplos recentes, né? O ano passado a gente teve a nuvem da Microsoft que parou vários aeroportos, causou um impacto muito grande no mundo inteiro, né? Então, a gente teve um impacto de parte da nuvem da Microsoft que parou. Em 2023 também a gente teve uma parada num parte da nuvem da Amazon, né, que é a grande player do mercado, em que vários serviços e bancos, sobretudo nos Estados Unidos, sofreram o impacto. Me desculpem a correria, mas é que a gente quer dar conta de tudo que a gente preparou para vocês, tá? Seguindo nessa lógica, né, a gente tem que entender assim, por exemplo, eu falei que a inteligência artificial ela é um aplicativo que roda numa infraestrutura, né? Essa infraestrutura, que é a internet, ela é suportada por equipamentos e também por uma infraestrutura de telecomunicações. Essa figura, esse gráfico aqui, ele representa, dentro daqueles data centers que são capazes de processar a inteligência artificial, qual é a empresa que detém esse mercado, né? A empresa que detém esse mercado é uma empresa americana chamada NVIDIA, e ela produz esse tipo de processador, que é bem grande, bem maior do que a gente está acostumado em visualizar em computadores, sobretudo pessoal e também corporativo. Então, a gente tem ali muito próximo de 95%, né? Tem 92% do mercado. E o mercado das plataformas, hoje, essas plataformas que também nos permitem hospedar aplicações, servidores virtuais, hoje elas entenderam que a inteligência artificial é um grande produto. E aí elas começam a concentrar o quê? Toda essa lógica de modelos de inteligência artificial e de dados também, elas começam a oferecer como serviço, ou seja, eu vou desenvolver um software que vai ser baseado em inteligência artificial, mas eu não tenho a capacidade de infraestrutura e de dados para desenvolver essa minha ideia. Então, o que essas empresas chegaram a pensar? Falaram assim, olha, não se preocupa com isso, infraestrutura e dados eu te forneço e te vendo como serviço, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem lá as mesmas empresas que detêm a infraestrutura que eu mostrei no slide passado, são as mesmas que detêm essa infraestrutura de inteligência artificial. Ou seja, essa infraestrutura ela acaba sendo pressionada por várias questões que eu vou falar um pouquinho mais à frente, desde questões culturais, desde questões relacionadas à discriminação, dentro dos produtos que ela vai produzir. Então, o mercado de inteligência artificial generativa, que é o que o professor Sérgio trouxe, é dominado pelas mesmas empresas que controlam a nuvem, ou seja, a Microsoft, com sua infraestrutura Azure, Google e a AWS, que é a Amazon. Essa integração entre modelos de infraestrutura cria dependência, altos custos e hoje configura um oligopólio de infraestrutura da internet e também da inteligência artificial. Para eu fechar essa segunda parte, aqui são os dois gráficos que eu trouxe, né? Então, para vocês visualizarem de uma forma única a concentração de infraestrutura da internet e a infraestrutura de inteligência artificial, ambas dominadas pelas mesmas empresas que compõem ali um capitalismo digital. Eu vou ser rápido. Bom, e daí, né? E daí? O que vai acontecer? Tem uma implicação nos postos de trabalho, porque nós estamos falando de sistemas automatizados que fazem coisas cognitivas muito rapidamente. Então, hoje, eu tenho dificuldade com os meus alunos. Sabe por quê? Eu dou um livro, eles põem o livro em PDF no ChatGPT e faz um resumo em segundos. Você fala, mas isso não é bom? Para ele que tem que aprender, não. Para ele, não. Para uma empresa, para o escritório de advocacia, que pega um sistema automatizado, compra uma interface da OpenAI. Compra uma interface. Pega todas as petições que ele fez na vida, aquele escritório, digitaliza e joga lá dentro.
e pega o modelo da OpenAI treinado, com aqueles bilhões que eu mostrei, esse modelo vai pegar aqueles 5.000 petições, 5.000 petições não é nada. Ele vai extrair o padrão do estilo daquele escritório, deu para entender? Ele pode fazer modelos prontos, pode fazer um monte de coisa, pode fazer resumo, pode fazer busca. Isso é muito difícil de evitar, isso já está acontecendo e isso avança cada vez mais, certo? Portanto, tem que ter uma nova agenda sindical. Por quê? Porque em janeiro do ano passado, o FMI fez esse estudo, se vocês quiserem bater uma foto, está disponível. O Brasil entrou no hall junto com a Inglaterra nesse estudo, é um estudo comparativo e mundial. Nas economias avançadas, que tem muita digitalização, cerca de 60% dos empregos estão expostos a IA. Isso que a gente chamou de IA aqui, que é aprendizado de máquina, certo? Estão expostos, significa que alguns vão ser destruídos, outros vão ser complementados, outros vão ser precarizados, estão expostos, certo? Devido à prevalência de empregos orientados para tarefas cognitivas. Por que não é tarefa manual pesada? Porque aí depende de aplicação de IA em robótica. Aí, entende? Em Londres, o robozinho sai limpando a rua. No Brasil, as ruas são totalmente... Vocês não precisam falar. Mas não é só isso. Aqui é mais barato pagar o humano. Então não vão desenvolver robô, exceto nas indústrias automobilísticas, que o humano custa caro, ferramenteiro, metalúrgico, é onde surgem os movimentos sindicais, novos movimentos sindicais, os trabalhadores fabris que ganhavam muita grana. Por quê? Porque eles lutaram, porque eles paravam uma produção industrial, que era uma produção grande. Agora vai lá na Vox para você ver. Só tem braço mecânico, robô, que é o quê? Operado também com modelo treinado para o robô fazer. Só que aquilo não vai tomar mais do que está indo, aquilo vai demorar mais. Só que as funções cognitivas médias estão sendo já afetadas. Eu não vou perder muito tempo, mas no caso do Brasil, que é uma economia emergente, nós estamos sendo afetados por 40% dos empregos já estão afetados de algum modo, pelo machine learning ou aprendizado de máquina. Repare nesse gráfico que está naquele estudo. Isso aqui é o Brasil, ó. Isso aqui é o Brasil, aqui é os Estados Unidos. Esse elemento vermelho, na verdade, é o seguinte, é o seu emprego está altamente exposto e tem baixa complementaridade. Significa que ele está exposto para ser precarizado ou destruído. E o Brasil está aqui. Tem um grau de complemento grande e tem um grau de precarização já poderoso. Então, o efeito sobre a desigualdade de renda do trabalho depende se a inteligência artificial vai deslocar ou vai complementar a atividade do trabalhador. Depende. Então, mesmo que ela complemente, vai melhorar para os caras que ganham mais do que para os caras que ganham menos e que têm trabalhos de média complexidade. Isso está acontecendo. E uma coisa interessante é que ela afeta tarefas cognitivas baixa e média complexidade. Vou dar um exemplo do jornalismo. Os caras falam, o jornalismo acabou. Mentira, a IA não faz reportagem, desculpa. A IA não vai atrás das fontes, a IA não sabe montar um quadro de investigação, não vai. Agora, o cara que fica traduzindo o release da agência Reuters, já era. Porque vão substituir 10 desses caras por um revisor. Então eu vou ter 10 caras que vão ter que ser deslocados da sua profissão. Só um detalhe aqui, o Rodolfo, depois você me complementa que eu não vou. A IA geral, geral, que é aquela que faz qualquer coisa, não existe. Não existe. O que existe, vou dar um exemplo. O aprendizado, o GPT, se você aplicar nele, alguém aqui sabe o que é um Arduino? Um microprocessador, eu faço um drive e ele se comunica com o GPT, tá?
que é o modelo de linguagem. Modelo de linguagem. Aí eu falo para ele assim, ligue a luz de casa. Ele vai escrever, sim, vou ligar. Já liguei. E não liga. Porque ele não sabe mover um dispositivo. Ele é um modelo de linguagem. Isso quer dizer que a IA não é geral, ela é específica. Ela precisa ter algoritmos treinados para cada ação que ela faz. Deu para entender? Tem nada de inteligente. Tem o quê? Estatística, probabilidade aplicada a alto poder computacional com uma base de dados. Então, não adianta vocês falarem o seguinte, mas essa base de dados estão aonde? Estão nos tribunais, nas universidades, na população, nas escolas, nas redes sociais. E, por coincidência, os tribunais estão entregando para as Big Techs. Os tribunais estão entregando o elemento, o insumo fundamental da inteligência artificial para as Big Techs. Triste, né? Triste. Tem outro jeito, professor? Claro. Claro que tem. É só não entregar. É ter infraestruturas no Brasil. Por que os Estados Unidos está banindo o TikTok ou vende para ele? Porque ele não quer que entregue dados da juventude deles para os chineses. Ah, mas não pode. Isso é um problema deles. Quer dizer, nós estamos entregando... Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha feito um acordo que o CNJ impediu, e eu não sei, foi depois cassado, ele ia entregar para a Microsoft, uma empresa com interesses econômicos e outros no Brasil, todo o trabalho de montar uma inteligência artificial no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do Brasil. Então, a inteligência artificial montada pela Microsoft era tão importante para a Microsoft que o presidente mundial veio no Brasil e disse a palavra mágica. Sabe qual é? Tecnologia é um meio, não é um fim. Nós estamos aqui para servir vocês. Ha, ha, ha. Ele é a Madre Teresa de Calcutá digital. E eu sou... Bom, então, na verdade, os grandes modelos de linguagem podem sim e são treinados para aumentar a produtividade. Ou seja, tem dois efeitos quando aumenta a produtividade também. Sabe qual é? É o seguinte, primeiro aumenta a exploração do trabalhador. Ele produz mais e ganha a mesma coisa. Primeiro efeito. Segundo, redução do número de empregados, porque quando ele desloca o posto de trabalho, sabe o que vai acontecer? Ele vai substituir um monte de funções por um revisor. Então é essa a situação que está acontecendo. Bom, isso aqui é para falar que, aquilo lá é o sindicato dos trabalhadores da Alphabet. Alphabet é a holding do Google. Está pipocando o movimento sindical nos Estados Unidos em lugares onde você jamais imaginava que ia ter, porque eles vendem a ideia que tem uma máquina de bilhar, não é? Que você não trabalha, você faz o que você quer. Não é assim, não. Os caras já estão, we fight for rights, né? As Alphabet Workers. Ou seja, nós combatemos pelo nosso direito como trabalhadores do grupo Alphabet. Eles estão já na luta. Ou seja, tem várias campanhas, eu não tenho tempo, senão eu vou tomar o debate aqui. No caso da educação, tem um complicador. No caso da educação. Por quê? Porque junta esse fenômeno que eu estou relatando, nós estamos relatando, com a autorização do MEC para ter curso só online. Aí o bicho pegou. Sabe por quê? Porque eu pego um avatar, ponho os textos e o bicho sai dando aula de vídeo. E o cara vai ser engenheiro com vídeo. Daqui 5 anos ele vai perceber que ele está perdido. Ele vai ter um curso superior, mas não de engenharia. Ele vai ter um curso superior. Por isso que as engenharias das universidades federais estão caindo o número de alunos. Por quê? Porque é mais fácil pagar R$250 numa uni qualquer e fazer o quê? E não precisa ter um professor chato que nem eu, cobrando que ele leia tal, ou que nem o Rodolfo fazendo o cálculo. Então é melhor os vídeos. Então, na verdade, há uma precarização do trabalho. Quem ficar nessas estruturas vão ser os revisores, os tutores, e você precariza tudo. Bom, então qual é a nossa pauta? Qual que deveria ser, vocês têm que avaliar isso seriamente, a pauta sindical, as novas reivindicações? A IA deve complementar o trabalho dos profissionais e não substituí-lo. Ponto 1. 2. Os ganhos de produtividade têm que ser distribuídos. Tem que aumentar. Tem que ser parcialmente gerar ganhos para os trabalhadores. Então,
Participação dos trabalhadores. Se nós estamos falando não é de algo sobrenatural, não é de ficção, não é da IA que vai entrar no seu celular e dominar o mundo, nós estamos falando de modelos que usam dados, que são treinados, então nós queremos participar dos projetos. Os sindicatos têm que exigir participação dos trabalhadores na implementação e na fiscalização do que esses projetos estão gerando. Nenhum projeto de implementação de IA ou sistema automatizado deve ser realizado sem a participação dos trabalhadores. Isso é uma reivindicação que começa em vários países, mas no Brasil nós precisamos colocar. Não dá para aceitar que esses projetos sejam feitos sem a participação dos trabalhadores. Segundo, sem responsabilidade de supervisão humana. Não dá para aceitar. Você fala, não, mas é o sistema. O que é o sistema? Sistema, ele pode ter sido treinado com viés, com erro. Nós precisamos do responsável para cuidar dos sistemas que estão sendo implementados. Seria o seguinte, participação dos trabalhadores by design, ou seja, por toda a cadeia do projeto. Então, explicabilidade. Vou dizer uma coisa, dá para usar uma rede neural que você sabe os dados de entrada, sabe o resultado que ela deu e você não sabe o cálculo que ela fez? Dá para usar? Dá para usar para coisas que podem ser usadas, para turbina de avião. Agora, para decidir a vida, se o cara vai ter direito ou não vai ter direito, como é que ele contesta a sua evolução? Como é que se contesta? Eu queria entender, se não é explicável. Se não é explicável, como é que eu contesto? Então, eu queria dizer uma outra coisa que é uma reivindicação. Transparência só, desculpa eu falar, é piada. Porque eu vou olhar aquele monte de função assim, ó. Eu traduzo o modelo em vetores, tudo bem? Aí vai ter aquele monte de números. Aí você olha e fala, pô, que legal. Mesmo o Rodolfo, que ele vai falar, não sei o que é isso. Eu preciso, portanto, auditabilidade. Transparência sem auditabilidade é como na Revolução Francesa eu defender liberdade de expressão e não defender junto liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa era a materialização da liberdade de expressão. Aqui, transparência de coisa que muda conforme a base de dados, ou eu tenho as pessoas capazes de fazer auditoria, ou não tenho nada. Ou é conversa para boi dormir. E por fim, tem que tomar muito cuidado, principalmente o Ministério Público, as funções essenciais da Justiça, o Estado brasileiro, mesmo que não seja o Judiciário. Sabe por quê? Porque esses modelos, eles têm vieses. Eles têm vieses. 3 tipos de viés. O histórico, porque a nossa sociedade tem discriminações históricas. Tem o viés da base de dados e o viés do algoritmo. São 3. E aí, o que acontece? Um exemplo muito rápido, aí eu devolvo para o Rodolfo. A Amazon pegou um modelo de treinamento de IA, aprendizado de máquina. O que ele fez? Ele pegou todos os currículos dos melhores funcionários da Amazon e treinou um modelo para que recebesse novos currículos já com o intuito de ter os melhores funcionários. Nada mais... Pô, que troço legal, não é? Só que é o seguinte, só contratava homem branco acima de 40 anos. Por quê? Porque o padrão que foi extraído é o padrão com base em quem eram os cabeçudos deles. Deu para entender? Então, na verdade... As decisões do judiciário brasileiro são racializadas, são misóginas. Algumas não são, professor. Por exemplo, se eu fosse ter o padrão para acabar com a ideia de que o feminicídio tinha a cobertura do judiciário brasileiro. Por quê? Porque as decisões tratavam as coisas como legítima defesa da honra. Se eu tivesse só o padrão do passado para gerar o futuro, eu nunca ia fazer o que o juiz fez aqui em São Paulo. E falou, não pode matar. Não importa que você foi humilhado, vamos supor que sim, não importa. Não importa. Isso rompeu uma tradição que seria o padrão. E o padrão norte-americano é esse, ó. Negros, os 2 casos ali, o Vernon, foram pegos com cannabis. Alta periculosidade para negra, a brixa,
e baixa periculosidade para o Vernon. Só que o Vernon, porque lá os Estados Unidos prende pra caramba, né? É o país que mais prende no mundo. Então eles criaram o Compass para poder agilizar o cálculo das penas. O cara já estava condenado, e aí um tem uma pena alta, outro tem uma pena baixa. E esse cara saiu e matou uma pessoa. Ela não. Então, na verdade, é o mesmo caso. O cara é negro, ele tem alta propensão de receber uma pena maior. Por quê? Porque é a história do judiciário. Nós vamos falar, não ele vai extrair padrão não como nós, ele vai extrair padrão da sutileza estatística e não da nossa visão. Então tem que tomar muito cuidado e eu diria, não dá para aceitar projetos grandes de IA ou de machine learning ou de sistemas automatizados sem um relatório de impacto de IA nas condições de vida e trabalho daquele setor. Como, se eu for deslocar trabalhadores, eles vão fazer o quê agora? O que eu vou fazer para garantir que eles tenham dignidade? O que eu vou fazer para manter o nível salarial? O que eu vou fazer? Eu preciso colocar isso na pauta sindical. Se eu não colocar isso, já era. Então, você fala assim, antes do Biden perder a eleição, ele soltou essa ordem executiva nos Estados Unidos sobre IA. E na ordem executiva dele estava escrito: os próximos passos críticos no desenvolvimento da IA devem ser construídos com base nas visões dos trabalhadores, sindicatos, educadores, empregadores para apoiar usos responsáveis da IA que melhorem a vida dos trabalhadores, aumentem positivamente o trabalho humano e ajudem todas as pessoas a aproveitar com segurança os ganhos, oportunidades de inovação tecnológica. Por quê? Porque eles reconhecem isso. Entende? Então, os sindicatos, os trabalhadores, a representação dos trabalhadores precisa lutar por uma nova pauta em relação à IA. E essa nova pauta é de se antecipar, é de exigir relatório, exigir explicabilidade, exigir responsabilidade, exigir participação. E trabalhadores deslocados precisam ser, na verdade, formados para as novas atividades que tem, porque senão você vai encostar e aí o que vai acontecer? Sabe o que é? Encostou, já era. Aí não vai acontecer mais nada, você vai matando postos, você não vai criar novas alternativas, e é isso que eu queria trazer para vocês. O Rodolfo vai terminar, porque... Tá aí, Rodolfo. Eu gostaria de agradecer ao professor Rodolfo, ele trocou aqui, abrir mão, vai falar depois, né, agradecer a palestra brilhante do professor Amadeu e do professor Rodolfo. E agora a professora Miriam. O professor Trump não revogou ainda não, nessa aí não. Já. O Trump revogou tudo. Não existe mais. Ele mandou uma carta para os funcionários falando o que você fez na semana passada. Não sei se vocês viram. Coisa completamente doida. Então, boa tarde. Como já apresentado, eu faço parte da assessoria jurídica da FENAMP e agora, mais recentemente, também uma parceria com o Sindicemp Pernambuco. E quero registrar aí o agradecimento à FENAMP, à ANSEMP, pelo convite para a gente estar presente, conhecendo presencialmente muitos servidores que a gente já conversava muito via WhatsApp, também muitos servidores de vários estados. É uma honra estarmos aqui ouvindo pessoas que são muito competentes e trouxeram temas muito importantes e também poder compartilhar com vocês algumas lutas que a FENAMP está enfrentando, junto com a ANSEMP. E quando a gente soube do evento e soube os temas que seriam tratados aqui, em uma reunião com a direção, a gente pensou o que a gente poderia trazer, que é perto da realidade de vocês, e relacionar com o tema da mesa, que é a inteligência artificial. É interessante os professores terminarem com essa fala, porque a provocação que a gente vai trazer aqui tem um pouco a ver com isso, com a suposta substituição de postos, de servidores, mas também relacionando com a realidade que vocês devem saber, que é a adequação dos quadros de pessoal. Lembrando que
a gente vai trazer aqui a provocação que eu trouxe até o primeiro questionamento é: a inteligência artificial vai reduzir a precarização ou fortalecer o uso de cargos comissionados? Não é uma crítica o uso de cargos comissionados, a gente sabe que a Constituição ela traz as possibilidades, são necessários, mas a gente sabe também que a Constituição trouxe uma limitação e a gente tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai compartilhar com vocês, que deve ser respeitado. Então, o quadro de pessoal dos Ministérios Públicos Estaduais, a gente que trabalha com diversas categorias no Brasil todo, sabe que é um dos órgãos que tem um número excessivo de cargos comissionados, muitas vezes também são utilizados, na sua grande maioria, por pessoas sem vínculo efetivo. Então, a nossa ideia é poder passar para vocês como é esse entendimento, principalmente do Supremo, a atuação das entidades para buscar essa adequação e relacionando, então, com o tema da inteligência artificial. Aqui, os questionamentos, ameaças que eu trouxe, são para a gente começar a pensar nesse tema, no sentido de que, primeiro, a gente sempre fala sobre a substituição da pessoa, como os professores comentaram, e aí, trazendo para o serviço público, no sentido da redução do concurso público. A gente não precisa fazer tanto concurso público agora, porque a gente tem a automação e, consequentemente, o aumento da produtividade. Mas também há um outro questionamento mais sutil que a gente pode nos fazermos, que é possível que se use o argumento da utilização da inteligência artificial para que se aumente o número de cargos comissionados, e por quê? A gente pode dizer que agora não se precisa de tantos servidores no quadro de pessoal, mas a gente ainda vai precisar do assessoramento direto às autoridades, porque elas estão na base da confiança, e eu quero alguém que é da minha confiança para interpretar os dados, para poder me assessorar. E é a partir desse questionamento que a gente pode pensar e utilizar e conectar esses temas. Outra questão que é muito utilizada, e até nessa última sexta a gente viu uma decisão, um parecer da Procuradoria-Geral da República nesse sentido, menos gasto. A gente contrata mais comissionados que a remuneração vai ser diferenciada e a gente tem menos gastos. Então, esses temas eles estão muito presentes na realidade de vocês, e a gente achou muito interessante trazer. Rapidamente aqui passando, talvez alguns de vocês já saibam até dessas decisões, mas o que acontece? Os cargos em comissão, a base constitucional, no artigo 37, nos fala que são definidos somente para as atividades de chefia, direção e assessoramento, e há a previsão de que é necessário lei para definir um mínimo de cargos em comissão que deve ser ocupado por servidores efetivos. É isso que nós temos na Constituição. Quando esse tema vai para o Supremo Tribunal Federal, a gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pela OAB, em que a OAB pedia, não, a gente quer uma lei nacional para definir um percentual mínimo. O que o Supremo falou? Não há omissão, não é necessário ter uma lei nacional. Se a gente analisar a íntegra do acórdão, ele vai dizer o quê? Não, isso pode ferir a autonomia dos Estados federados, que devem ter lei específica para o regime jurídico dos servidores públicos. Então, se concluiu isso. Não, cada Estado vai fazer a sua lei e definir o percentual mínimo. Nos Estados, os Ministérios Públicos Estaduais, a sua grande maioria tem, sim, essa lei, mas existem algumas expressões que acabam reduzindo o número de percentual de cargos efetivos que devem ser ocupados. Mas a gente tem o tema 10.010, que é muito importante. Quando a gente fala sobre esse assunto, logo vem esse tema, porque lá o Supremo definiu algumas balizas, alguns limites que devem ser observados. E isso é um tema muito recorrente no Supremo. O que esse tema diz? Reafirma que a criação de cargos comissionados deve ser só para aquelas funções, de assessoramento, direção e chefia. O número de cargos em comissões criados deve guardar uma proporcionalidade com a necessidade que visa suprir e com o número de servidores efetivos, ou seja, não devo ter mais cargos comissionados que efetivos. E por uma questão muito lógica, porque se a maioria é chefe de direção, eu não preciso de 2 chefes, na maioria das vezes, para aquele setor.
Nós temos também uma questão muito importante, que o Supremo já declarou inconstitucionalidade de várias leis. As atribuições devem estar na lei, não podem ser gerais. Por quê? Porque aí você contrata um cargo comissionado e traz atribuições burocráticas, operacionais, que não podem ser destinadas a esses cargos. Aqui eu trouxe 2 ADIs, só para mostrar como que o Supremo tem aplicado isso. A ADI 4125, do Estado de Tocantins, ela é um precedente importante quando a gente fala sobre esse tema, a gente já lembra dessa ADI. Ela foi, inclusive, julgada antes do tema que eu mencionei para vocês. E, naquela oportunidade, a ministra Carmen Lúcia, que ela era relatora, ela analisou os cargos em comissão do Poder Executivo do Tocantins. E ela viu que, se a gente verificar os cargos que eram ocupados, não só os existentes, os cargos efetivos, mas aqueles ocupados, que foi feito concurso público, nomeado, eles estavam quase igual aos cargos comissionados, número total. Que estavam preenchidos. E aí ela chega, eu até destaquei a fala dela, o que estava no acórdão, que ela cita, a gente chega até o absurdo de pensar que existiria um chefe, um assessor, um diretor para mais de um ocupante de cargo em comissão. Ou seja, a conclusão dela é que não fazia muito sentido o número que tinha, para se realmente se respeitasse as atribuições que devem ser os cargos comissionados. A gente tem a ADI 6369, do Maranhão, que é mais recente, essa aqui a gente acompanhou, junto com a FENAMP, com a ANSEMP, que lá o Supremo teve a conclusão dele foi de que existia uma violação à proporcionalidade expressa no item C da tese que eu mencionei, que, ou seja, tem que observar a proporcionalidade dos servidores efetivos. E aí aqui é interessante para a gente observar que, como não existe a lei nacional que define o percentual, o Supremo acaba se debruçando sobre isso. Ele diz, aqui é um percentual, é inconstitucional. Aqui, a discussão era o quê? Na lei, existia uma reserva de 50% dos cargos comissionados que deveriam ser ocupados por servidores efetivos. Com as mudanças legislativas, esse percentual, na prática, se reduziu a 20%. O Supremo entendeu inconstitucional. Então, aqui, ele se debruça sobre um percentual. Ele diz, 20% é pouco. É interessante também a gente comentar que, muitas vezes, o que acontece nas leis dos Ministérios Públicos Estaduais é que há uma previsão assim, 70% dos cargos comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos, exceto aqueles. E a grande maioria são daqueles cargos da exceção. Então, na prática, quando a gente chega lá no Supremo, ele analisa, mas aí essa expressão, ela acaba, na prática, trazendo, às vezes, 5% é ocupado por cargos de servidores efetivos. Ele entende constitucional. E aqui o que a gente tem? Voltando lá à inexistência de legislação nacional. Eu trouxe 3 exemplos. No Ministério Público da União, existe a lei que prevê, no mínimo, 50% dos cargos em comissão para os servidores efetivos. O decreto do Poder Executivo Federal, que ele fixa aqui um mínimo de 70% do total de cargos em comissão. E aqui a resolução do CNJ, no Poder Judiciário. Essa resolução, há pouco até o Supremo reafirmou a constitucionalidade dela. E a gente tem 20%, no mínimo, ao apoio direto da atividade judicante e 50% da indireta. Então, nesses órgãos, existe uma fixação geral. Aqui, eu não trouxe todo... A gente tem acesso facilmente ao portal da transparência aí dos Ministérios Públicos Estaduais e a gente pode ver como que está. Eu trouxe só 3 exemplos aqui. Ministério Público da Bahia. Se vocês olharem nos cargos de servidores efetivos, vocês vão ver que tem 1.600 e pouco. Os cargos em comissão vai ter 900 e pouco, mas os que são sem vínculo é 741, ou seja, só 164 que são por servidores efetivos. No Ministério Público de Santa Catarina, que eu acho que é o que mais pega aqui, a gente tem só 62 servidores efetivos ocupando cargos em comissão e 1.149 que são sem vínculo. E a gente vai ter mais cargos em comissão do que efetivos no Ministério Público. Então, aqui, a gente tem um número bem gritante, assim. Também citei lá o Ministério Público do Rio Grande do Norte, para a gente ver que é bem pouca a diferença, é quase igual, assim, de cargos em comissão e
de cargos efetivos. Eu não trouxe todos, mas aí a gente, quando vai trabalhar nessas ADIs, nós nos debruçamos sobre cada estado, e existem uns que são assim, um absurdo nesse sentido. Eu trouxe aqui um quadro, também não vou falar de todas, eu só vou mencionar aqui, a partir dessa realidade, existem muitas ADIs já no Supremo, propostas pela ANSEMP, a FENAMP está atuando nelas, e algumas até trouxe aqui, tentei resumir para vocês, só para vocês verem em que pé anda. Por exemplo, a gente vai ter algumas que já foram julgadas, Paraíba já foi julgada pela inconstitucionalidade, e a gente vê ali que o número de cargos em comissão, na discussão, caiu de 50% para quase 15%, a reserva. O Supremo entendeu inconstitucional. Então, ele determinou que o Ministério da Paraíba organize o seu quadro de pessoal para que aumente os cargos efetivos. A gente tem a de Santa Catarina, que começou o julgamento sexta-feira. O ministro Nunes Marques deu um voto pela procedência, mas teve um pedido de vista, que foi o número mais gritante aqui que eu trouxe para vocês. E muitas se iniciou o julgamento e tem pedido de vista. E o que acontece? Tem uma atuação também dos Ministérios Públicos lá no Supremo, em que muito que acontece é uma perda de objeto dessas. Por quê? Porque nesse meio tempo é aprovada outra lei que revoga determinada lei que está lá. E a gente acaba indo lá e dizendo, não, tem jurisprudência do Supremo que diz, mesmo que tenha sido alterada, a lei revogada, a gente pode continuar julgando, porque isso seria uma burla à própria jurisdição do STF. Às vezes, o Supremo segue esse entendimento, outras vezes não. Mas é importante a gente mostrar isso, que é uma atuação bem intensa das entidades. Quando a gente pede a intervenção pela FENAMP, imediatamente tentamos o despacho com os ministros, né, muitas vezes conseguimos, e vamos acompanhando, não só nos manifestando nos autos, mas tentando esse acesso direto com os ministros para tratar dessa realidade. E voltando ao nosso tema da mesa, a provocação que eu fiz no início é nesse sentido. Será que o avanço da inteligência artificial pode servir de pretexto para ampliar esse número de cargos em comissão de livre nomeação? E aí que eu disse que vai muito ao encontro do que os professores falavam, no sentido de que agora as atividades operacionais, que são atividades, em regra, vedadas aos cargos em comissão, elas podem ser substituídas pela inteligência artificial. Então, eu não preciso mais de tantos servidores efetivos, mas eu preciso dos comissionados que são da minha confiança. Então, isso pode ser utilizado como argumento. Claro que aqui a gente não traz nenhuma certeza, mas são provocações, são questionamentos que podemos nos fazer e que podem ser utilizados como argumento. Isso é problemático, porque, como os professores comentaram, a gente sabe que a inteligência artificial ela não substitui um quadro de servidores qualificado, principalmente no Ministério Público, a gente precisa desses servidores que sejam estáveis e estejam comprometidos com a missão constitucional do Ministério Público, principalmente os dados que são sensíveis, né, que são trabalhados nessa área. E a Constituição prevê que o concurso público ele está ali para cumprir o princípio da impessoalidade. Então, mesmo que a gente venha com argumentos de orçamento, que são recorrentes, outros argumentos de confiança, de que eu preciso contratar uma pessoa que é da confiança, a gente tem a Constituição que nos diz, né, que deve ser feito por concurso público. Claro que existe um cenário político, pessoal, que cada um sabe aqui da realidade do seu estado, e a nossa análise, ela, embora venha junto com o político, com o econômico, ela é jurídica, né? E a gente tem a Constituição que nos estabelece isso. Ainda a gente vai ter o tema que eu falei, como a Constituição prevê, né? Como o Supremo já interpretou, o artigo 37, inciso 5. E, por fim, eu trouxe aqui algumas questões do enfrentamento. Também pensando que tem essa realidade que cada estado vive, esse cenário político, mas se pensarmos, a inteligência artificial ela já é uma realidade, né? A gente não pode fugir da implementação nos órgãos, porque já estão sendo implementados. E de certa forma, ela pode e deve ser utilizada como uma forma de aprimorar a qualidade do serviço público. Então, a gente dificilmente vai poder afastar, né, o uso da inteligência artificial. E o primeiro que eu destaco aqui é
a preservação da Constituição e da jurisprudência do STF, que eu mencionei aqui para vocês. A gente tem uma jurisprudência consolidada, né, acerca desse entendimento de como deve ser a reserva dos cargos em comissão para servidores efetivos. A gente também tem uma outra frente, que é essa fiscalização e a transparência de como está sendo em cada estado em relação às contratações de pessoas sem vínculo efetivo, o equilíbrio, a proporção em cada estado. E, além da judicialização, que já acontece, que a gente vai ter as várias ADIs que falam sobre esse assunto, que são muito importantes, a gente tem uma atuação no CNMP. Eu destaquei aqui, até em 2024, a gente acompanhou a FENAMP com a apresentação de uma regulamentação no CNMP para os cargos comissionados. E isso foi uma nova tentativa do CNMP regulamentar. E nova tentativa por quê? Porque lá em 2018, já teve uma proposta de um dos conselheiros para que, nos estados em que não existisse lei, se reservasse 50% aos servidores efetivos. Essa proposta, ela andou no CNMP e chegou um momento que o conselheiro Otávio acabou votando pelo arquivamento, em 2020. E eu me lembro do voto, analisando essa semana novamente, que ele narra isso vai ter uma mudança enorme no quadro de pessoal dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, a gente precisa ter mais calma para conversar sobre esse assunto. Acho que, nesse momento, não é da gente aprovar essa resolução. E ele arquiva. E envia uma cópia para a Comissão de Acompanhamento Legislativo e de Jurisprudência para que aquela comissão pudesse avaliar se era necessário ter uma revisão, uma modificação. E acabou que esse assunto não foi para frente, mas em 2024 a gente leva de novo, acompanha a FENAMP, para que tenha essa tentativa de regulamentar, de o CNMP novamente se debruçar sobre esse assunto. Além disso, a regulamentação e qualificação dos servidores também para que possam fazer parte dessa implementação do uso da inteligência artificial nos ministérios públicos. O que a gente tem agora para destacar é a resolução 257 de 2023, no CNMP, ela inaugurou a Estratégia Nacional do Ministério Público Digital. Mas, se vocês analisarem, essa resolução ela é bem... não tem muito texto nela, são aspectos bem gerais sobre o assunto, mas foi um dos atos que começou a se pensar sobre essa necessidade de regulamentar, de capacitar os servidores. Depois a gente vai ter uma recomendação que foi aprovada em 2024. Eu destaquei alguns trechos, porque são recomendações para os Ministérios Públicos Estaduais, no sentido de que implementem a inteligência artificial, e alguns princípios, no sentido de a participação humana na decisão, no uso dessa inteligência artificial, uma educação sobre o uso desses novos instrumentos. Recomenda-se também que tenha a promoção de ações de treinamento. Eu deixei em negrito aqui o que seria mais importante para a gente lembrar. E ali destaquei uma capacitação que teve, recente, que o CNMP divulgou, eu não sei se alguns de vocês devem ter participado, que foi no Distrito Federal, e lá se tentou trazer um pouco sobre a necessidade dos servidores participarem, serem capacitados para poder utilizar. Então, como a gente mencionou aqui, é difícil, né, afastar, não tem como afastar a implementação da inteligência artificial, ela já é uma realidade do Ministério Público, o CNMP também já indica que cada Ministério Público utilize, mas a gente precisa também que tenha essa participação dos servidores, que a gente esteja atento a essas questões mais sutis, que são pensar, será que isso pode ampliar o quadro que já está precário? Como a nossa mesa tem o título aqui, é a ampliação da precarização. Já parte da ideia de que existe um quadro inadequado, né? E lembrando que, como eu mencionei, o uso dos cargos comissionados é uma previsão constitucional, é adequado, mas a gente também precisa respeitar esses limites. Então, eu vou finalizar, eu agradeço novamente, e aqui eu deixei o destaque das nossas redes também, vocês podem acompanhar a entidade também, a FENAMP, a ANSEMP, os sindicatos, quando a gente acompanha, a gente faz essa divulgação,
E vocês podem acompanhar também por lá, então, as atividades dessas entidades. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigado, salva de palmas. Senhora Miriam.